Olá, cara irmã e caro irmão, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje conversaremos sobre a formação do mundo segundo os Espíritos. E para isso nós vamos abordar o Livro dos Espíritos nas questões 37 a 42, que trata da formação dos mundos. Para começar, nós vamos convidá-lo a retornar em 2013, quando o site da UOL publicou um artigo da professora Sandra dos Anjos, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Astronomia. Ela nos diz nesse artigo que o universo possui 70 sextilhões de estrelas. Sextilhões é o número 70 vezes o número 10 que está elevado a 22. E esse número é impreciso, porque somente as estrelas e as galáxias emitem luz. Por exemplo, o Sol, que é uma estrela. E os planetas não emitem luz. Então é difícil observar e contar. E ela avança dizendo que no universo existem cerca de 100 bilhões de galáxias. E a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma delas. Só que somente a nossa galáxia tem de 200 a 400 bilhões de sóis ou estrelas. O nosso sistema solar, que é o que conhecemos mais, composto pelo Sol, pela Terra e pelos planetas, ele tem somente nesse sistema planetas iguais à Terra. Nós temos 17 bilhões de planetas na Via Láctea. Então conversaremos agora para entender como é a formação do mundo, segundo a informação que os Espíritos nos deram. E aí, pode-se conhecer o tempo de formação do mundo, por exemplo, da Terra? Essa é uma pergunta que nós procuramos e vamos juntos, nessa conversa de hoje, respondê-la até o final. No Livro dos Espíritos, na parte primeira ou primária, que trata das causas primárias, nós temos lá o capítulo 1, que trata de Deus, o 2 dos elementos gerais do universo, o 3 da criação e o 4 do princípio vital. A formação dos mundos e as questões 37 a 42 estão no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, na parte da criação. E a questão 37, Kardec começa dizendo aos espíritos, aos benfeitores espirituais: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade, assim como Deus? Ele quer dizer que esse universo, com 70 sextilhões de estrelas, com 100 bilhões de galáxias, já existia desde a eternidade como Deus? E a resposta está no capítulo 2 do próprio Livro dos Espíritos, que trata dos elementos gerais do universo. Lá nós vamos saber que a Trindade Universal é composta por Deus, Espírito e matéria. Tudo que existe, segundo o Espírito de verdade, tudo o que existe é ou Deus, ou Espírito, ou matéria, compõe-se a Trindade Universal. Então vejamos os componentes da Trindade Universal. Deus, nós sabemos que é a causa primeira de todas as coisas. É a origem de tudo que existe. É a inteligência suprema. É o ser imutável, imaterial, eterno, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Depois nós temos o Espírito, que é o princípio inteligente do universo. E a terceira parte se compõe da matéria, que provém do laço cósmico universal, que é uma substância condensada ou modificada na sua essência. E também é o laço que prende o espírito. Galileu Galilei, em espírito, em comunicação de 1862 e 1863,
no livro A Gênese, no capítulo 6, que trata da uranografia geral, ele nos diz que a matéria é um fluido etéreo, é um éter, que enche o espaço e que penetra os corpos. A matéria cósmica primitiva é a geradora dos mundos e dos seres. Não há algo tão variado, distinto, como as substâncias que compõem os mundos. Por exemplo, observe o peso e a solidez que nós temos nesse nosso mundo, com os gases e com os minerais, ossos, cálcios, plantas, entre outras coisas. Todas as substâncias conhecidas e desconhecidas são apenas variáveis dessa matéria. E existe um número incontável de matérias. Na questão 37, nós vemos que Kardec pergunta se o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus. E a resposta é, dos Espíritos, o que é o universo? Ele abrange a infinidade dos mundos, aqueles que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem, é composto de matéria. O universo não fez-se a si mesmo, porque se existisse desde a criação, desde toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então seria obra do acaso. Como não é obra do acaso, é obra de Deus. A pergunta 38 nos diz: como criou então Deus o universo? E a resposta dos benfeitores espirituais é muito direta, de acordo com sua vontade. E aí na Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós temos a definição completa disso. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Os livros científicos, todo esse tempo que estudamos, há séculos, ele nos diz que a matéria é constituída por átomos. Essa definição ela avança até 1950, cerca de mais ou menos uma década, com o conhecimento das partículas elementares, aquelas partículas elementares básicas, elétrons, prótons e nêutrons. Era tudo o que tínhamos de informação científica. Mas em 1963, o físico americano Murray Gell-Mann, ele fez descoberta de partículas subatômicas, que ele chamou de quarks. São as menores partículas da matéria. Por essa descoberta, em 1969, o físico Gell-Mann, ele ganha o prêmio Nobel. Mais interessante é que 5 anos antes da primeira descoberta do físico, em 1958, é publicado o livro A Evolução em Dois Mundos, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E lá nesse livro é citado por Emmanuel que, na esfera espiritual, o elétron é também uma partícula atômica dissociável, ou seja, divisível, separável. Isso trazendo a informação que os espíritos já nos informavam antes mesmo que o físico houvesse divulgado a sua experiência. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Diz a pergunta, a questão 39. Os mundos se formam por condensação ou modificação da matéria que está disseminada no espaço. Galileu Galilei, em espírito, no livro A Gênese, em 62 e 63, ele traz, no capítulo 6, a definição de espaço e tempo, onde ele diz: num ponto do universo, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. E ela foi animada pelas leis divinas e universais que regem a matéria. Essas leis, principalmente as forças de atração molecular, deu à nebulosa uma forma
esférica. E aí foi restabelecido o equilíbrio na superfície. A vida vegetal e animal iniciou seu curso. Em 2012, a comunidade científica internacional estava eufórica, completamente eufórica. O acelerador de partículas, o LHC, um equipamento que custou 40 bilhões de reais, que estava instalado na fronteira entre a França e a Suíça, que tem uma pista subterrânea de 27 anos. Resultado de uma pesquisa que já durava 40 anos. Nesse acelerador de partículas foi descoberto o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Bóson de Higgs ou a partícula de Deus. E segundo os cientistas, eles calcularam que o universo tinha 13,7 bilhões de anos. E naquele momento que iniciou o universo, não havia diferença entre um ser humano e um raio de luz. Porque as partículas de Deus, ou as partículas, os bósons de Higgs, estavam espalhadas em cada milímetro do universo. Até que, em um certo momento, uma certa hora, elas se uniram como vapor de água e transformou-se, por exemplo, em água livre. Mas aí a ciência tem uma grande dúvida. Qual a força sobre-humana? Sim, porque não existiu homem nessa época. Então, que força sobre-humana foi essa que aglutinou as partículas e deu-lhes a vida? Essa é uma grande dúvida dos cientistas. Como explicar isso? Então, na questão 40, Kardec pergunta aos espíritos: serão os cometas o começo da condensação ou de mundos em vias de formação? É a resposta clara, benfeitores. Sim. Mas não se deve negar a influência dos planetas como qualquer outro corpo celeste e em certos fenômenos físicos. No livro A Gênese, nós vamos ter lá a classificação dos mundos habitados. E a classificação se dá pelo estado em que se acham os mundos ou pela destinação que esses mundos trazem. E nós vamos ver a classificação de 5 tipos de mundo. O primeiro são os primitivos, depois os mundos de expiação e provas, depois o de regeneração, depois os mundos ditosos, depois os mundos celestes ou divinos. Vamos conhecer um pouco das características de cada mundo. Os mundos primitivos são aqueles mundos saídos da mão de Deus. Eles destinam-se às primeiras encarnações da alma humana. Nos mundos de expiação e provas, segunda nível, característica, lá existem seres inteligentes nos mundos, mas ainda há o domínio do mal. Uma terceira classe, que é o mundo de regeneração, as almas lá vão ter o que expiar e se renovam suas forças para as próximas lutas que vão travar. Mais acima estão os mundos ditosos, onde o bem já sobrepõe o mal. E no topo nós temos os mundos celestes ou divinos, em que tem a habitação dos espíritos depurados e reina exclusivamente o bem. Mas essa classificação é relativa. Se pegarmos a Terra como referência, vamos ver que os mundos inferiores ou primitivos, a característica desses habitantes que estão nesse mundo é que são selvagens, bárbaros, rudimentares. A forma humana nesse mundo é sem beleza. Não há sentimento de benevolência ou delicadeza. Não há noção do justo e do injusto. A única lei que rege e que impera é a lei da força bruta. Não existe indústria nem inventos. E o homem vive para conquistar alimentos. Esse é o mundo primitivo.
Mas vejamos como era a Terra há alguns milhares ou milhões de anos atrás. As temperaturas da superfície chegavam a 12 mil graus. Terremotos, vulcões, dinossauros. O homem da caverna naquela época deveria caçar ou ser caçado, guerrear, matar ou morrer. Até que veio o homem de Neandertal, cerca de 115 mil a 35 mil anos antes de Cristo. Esse homem de Neandertal já tinha os braços alongados, os pelos já eram densos e grossos, mas ele foi a transição do corpo espiritual para o homem sapiens da atualidade. Então a Terra é classificada como a seguinte escala. Nós somos um mundo de provas e expiação. Ainda temos que superar, subir para um mundo de regeneração, para o ditoso, para chegar ao celeste. Mas uma coisa interessante, segundo o Espírito de Verdade. Se o mundo evolui e o homem não, o homem irá para mundos inferiores para completar o seu progresso. Mas se o homem evolui e o mundo não evolui, o homem pode completar a sua formação, o seu progresso, em um mundo mais evoluído. A questão 41 trata dizendo: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar de novo no espaço a matéria que o compõe? A resposta dos benfeitores é sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E aí vejamos o que acontece. Os jornais publicaram no início de 2019 um assunto, uma manchete sobre o buraco negro. A comunidade científica estava radiante, porque tinha saído a primeira foto de um buraco negro. A galáxia, no centro de Messier, a galáxia M87. Essa galáxia é distante 53 milhões de anos-luz da Terra e tem uma massa 6,5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Então, segundo os cientistas, eles dizem que os buracos negros são a mais importante descoberta do século XX. E ela é uma região do espaço que contém tanta massa concentrada que nenhum objeto consegue escapar à sua atração gravitacional. Até planetas, objetos que estejam na velocidade da luz, não conseguem escapar da sua atração. E os buracos negros são considerados os maiores consumidores, retentores de energia e matéria do universo. Até que em 1974, naquela época, o físico Stephen Hawking elaborou uma teoria que juntou a relatividade com a teoria quântica. E ele tratou essa teoria aplicada aos buracos negros. Ele disse que a desintegração da matéria e a liberação da energia, devido à explosão desses buracos negros, produz novos corpúsculos que irão ser a reconstrução de novas moradas celestes. A questão 42 nos diz: quanto tempo dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo. E a resposta é direta: nada pode ser dito, pois somente Deus sabe quantos séculos dura essa formação. No livro A Caminho da Luz, de 1938, mais de 50 anos do advento do físico inglês, ela nos diz, na passagem de Emmanuel e Chico, ela nos diz lá no titulado Passagem da Criação. Ele diz que o Pai deslocou uma massa matéria disforme do Sol, que Jesus recebeu essa matéria junto com um exército de trabalhadores. Estabeleceram e regulamentaram as leis físicas e organizou um cenário para que a vida da Terra, tudo sob a observância de Deus, pudesse existir
nos seres que iriam vir à Terra. Houve, então, naquele momento, uma camada gelatinosa que gerou tudo o que existe na superfície. Milhões de anos depois, os trabalhadores do Cristo, sob a supervisão do Cristo e sob a observância do Pai, o solo ficou mais estável, o ar mais depurado, o sol brilhante difundia a luz sem aquele calor sufocante de milhões de anos atrás, e a terra ficou povoada por espíritos menos ferozes. Nesse momento, nesse cenário, aparece o homem, o último ser da criação a chegar à Terra. O Espírito Meimei, no livro Pai Nosso, ela diz que ela conta a história sobre a existência de Deus. E ela conta a história de um velho árabe analfabeto, muito tempo antes da chegada de Jesus, que trabalhava numa caravana que vendia objetos pelo deserto, comercializando objetos e animais. E ela trabalhava numa caravana de um rico chefe que organizava essas saídas pelo deserto. Todas as noites, esse velho árabe analfabeto orava com grande fervor e carinho. Até que um dia, seu chefe, olhando aquele movimento de tanta fé, pergunta-lhe: por que oras com tanta fé, se nem sabes ler? Como sabes que Deus existe? E o velho árabe disse: Senhor, eu conheço a existência do Pai Celeste pelos sinais que ele me apresenta. E seu chefe falou: como assim? Que sinais são esses? E o velho árabe lhe diz: meu senhor, quando recebe uma carta de uma pessoa distante, como reconhece quem escreveu aquela carta? E o seu chefe disse: pela letra, claro. E quando recebe uma joia, como reconhece o autor daquela joia, daquela beleza? Pela marca do ourives, claro. Se à noite, ao redor da tenda, houve passos de animais, como sabe que é um carneiro, um cavalo, ou um boi ou outro animal? Sei pelos rastros, óbvio. E o velho árabe saiu da tenda, chamou o seu chefe, olhou para o céu, e naquele dia uma lua brilhava, uma beleza estonteante, totalmente estrelado. E ele disse, apontando para o céu: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Caras irmãs e caros irmãos, todos os dias, Deus nos dá sinais do seu amor e da sua misericórdia. Muitas vezes nos preocupamos com a formação dos mundos, para conhecer os bilhões de galáxias exteriores, e não nos damos conta que somente nós mesmos podemos construir e formar os nossos mundos interiores, fazendo-os melhores para a vivência do amor. Pela reforma íntima que fazemos todos os dias, nós estamos destruindo os buracos negros do egoísmo e do orgulho que ainda insistem em sobreviver. Muita paz e o que o Mestre Jesus ilumine você e sua família.